Fala galerinha, beleza? Então vamos lá fazer mais um videozinho, né? Resolvi fazer um pouco mais dois vídeos aí falando um pouquinho mais sobre dois temas aí que eu acho importante. Então na unidade 11 nós temos questões indígenas, afro-brasileiras e quilombolas durante a ditadura civil-militar. Página 40, livro didático de vocês. Eu acho bem válido assim a gente falar um pouco sobre esse tema, porque é um tema que ele quando você fala em afro-brasileira, né, e quilombola, então os indígenas são temas que acabam sendo sempre atuais, e você pode falar do passado, mas ele também está presente, nos temas atuais e no que está acontecendo no globo, né, no modo geral, e principalmente aqui no Brasil, que é o que a gente mais consegue ver. Então aqui, durante esse período, né, essa ditadura, se foi prometido muita coisa, porém não foi muito isso que aconteceu. Quando você fala em terra indígena, esse processo militar não respeitou muito isso. Então essas reservas, essa transamazônica, né, que foi cortando a Amazônia, uma estrada que não acabou não tendo fim, mas os militares queriam a todo custo construir essa estrada, que fazia uma ligação importante para eles ali. E acabaram que não respeitando muito isso, né? Quando você fala em Amazônia, quando você fala em índios, existe todo um histórico por trás, né? A gente tem que lembrar que dentro desse processo de colonização, né, os índios já estavam aqui, e depois tem todo o processo de destruição, né, e falta de respeito dessa cultura indígena, onde você vem, né, rouba as terras indígenas, as terras que eles tinham como propriedade, dentro da visão branca, né, de ser, porque o índio não tinha essa ideia de propriedade de terra, ele só tinha uma noção de espaço, né, que aquele espaço que ele estava, que ele conhecia, aquela selva, que ele poderia extrair o necessário para sobreviver, da caça, de raízes, de algum cultivo, né, de alguma planta, alguma coisa parecida, é o espaço que ele tinha. Então algumas tribos também eram um pouco nômades, né, mudavam conforme a extração no local, né, conforme aquela região ficou meio saturada de caça, de frutos, então na época eles acabavam mudando de local para uma região melhor. E tinha aquelas tribos realmente que ficavam no lugar, né? E até hoje existem algumas tribos nesse sentido. Então é interessante a gente pensar que esses índios não são. As pessoas olham muito com cara feia, olho, né? Não acho que é um peso para uma sociedade, mas não. É uma sociedade que cresceu numa região onde eles já viviam. Uma sociedade que se desenvolveu em terras que eram indígenas, vamos dizer assim. Então hoje, quando se fala em demarcação, a gente fala realmente sobre isso. Tá? Então não muda muito quando você fala dos quilombolas, porque os quilombolas também sofreram todo aquele processo de escravidão. Então eram pessoas que acabavam construindo, formando esses quilombos, né? Com a liberdade, eles tinham que sobreviver dessa terra. Então existem muitos quilombos, aqui na Lapa tem um, que tem dois na verdade ali, um que infelizmente não é muito próspero assim, não está prosperando muito, mas eu tenho outro que é bem organizado, que produz alimento orgânico, é muito bacana até, é aberto à visitação também, quem quiser ver o quilombola, como que é um quilombo, né?
Então essa população quilombola também precisa de demarcações e assim por diante. Esse processo começa a ser discutido durante essa ditadura civil-militar. Então, assim, se você analisar, a gente está invadindo o espaço deles, né? Então é interessante respeitar, é interessante sim, eu acho que tem espaço para todos, o Brasil é um país gigantesco, eu acho que esses povos já perderam muito, né? Muito na sua cultura, muito a sua etnia já foi muito abalado, culturalmente falando, pela ganância, pelo desejo do homem querer tudo e não respeitar, né? Assim eu sempre falo, quando os portugueses chegaram já foram catequizando os índios, mas eles já tinham uma crença, eles já tinham a sua religião, sua maneira de pensar, a sua cultura, né? Mesmo assim não foi respeitado, achando que sempre o nosso Deus ou o que eu faço, as minhas coisas são certo ou melhor. Por isso que a gente tem que respeitar e não foi respeitado os índios nesse sentido. Então é a gente dá mais uma pincelada sobre esse tema aí, beleza? Um abração, até o próximo.